E aí, beleza? Bora lá começar mais um dia de leitura em voz alta, que é o Jefferson falando. Mais uma palavra aí que sirva de alimento pra gente nesse novo dia. E a gente vai dar continuidade em Gênesis, capítulo 9, a explicação. Fechou? Vamos procurar aqui a explicação de Gênesis. Bora lá. Então vamos que vamos. Gênesis, a explicação, capítulo 9, tá? Esta bênção fortalece os paralelos entre Noé e Adão, uma vez que ambos as bênçãos começam com a ordem: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. Nos dias de Noé, no entanto, a bênção é alterada. A humanidade ainda exercerá domínio sobre a criação. Mas, por causa da presença do pecado, a harmonia que existia no jardim do Éden foi perdida para sempre. Agora, os animais tremerão de medo dos humanos. Animais assustados podem ser perigosos. Mesmo assim, Deus os entregou nas mãos das pessoas, assegurando que os humanos haveriam de prevalecer sobre o reino animal. As regras alimentares originais dadas a Adão e Eva foram agora expandidas. As proteínas animais seriam acrescentadas à erva verde na dieta humana. A expressão que se refere a fontes de comida animal pode ser traduzida literalmente como todo animal que rasteja ou plana, e normalmente seria entendida como referindo a animais menores, terrestres ou marinhos, mas ela é geralmente compreendida aqui como significando toda coisa viva que se move. Mais tarde, os israelitas seriam limitados a comer somente animais limpos. Embora a carne fosse permitida como comida, o sangue não seria. Depois exigiu que Noé e seus descendentes drenassem o sangue, que é vida, de qualquer animal antes de comê-lo. Esta orientação seria expandida e esclarecida no Código de Lei do Sinai dado a Israel. Para evitar ofender os cristãos judeus, os cristãos gentios do primeiro século foram também encorajados a se absterem do sangue. Portanto, a imagem de Deus, ele se fez o homem. O ato de tirar a vida humana por meio de um animal ou outra pessoa não foi tratado como a morte de um animal. Todo animal ou homem que matasse o outro ser humano deveria ter pelo homem seu sangue derramado como justa punição. Esse versículo estabelece que o ato não autorizado de tirar a vida humana é uma ofensa capital e implicitamente autorizada. Vamos voltar aqui que travou. Esse versículo estabelece que o ato não autorizado de tirar uma vida humana é uma ofensa capital e implicitamente autoriza autoridades devidamente credenciadas a executar os homicidas. Outros versículos na lei de Moisés reforçam esse conceito. Não existe esse tipo de lei para o abate de animais. A Bíblia consistentemente ensina que os seres humanos são de valor superior aos animais. A bênção que Deus dá à humanidade nos dias de Noé começa e termina com a ordem: sede fecundos e multiplicai-vos. Esta repetição ressalta o caráter sagrado e desejável da reprodução humana dentro do plano de Deus. Esse versículo
são a conclusão formal do pacto mencionado primeiramente em capítulo 6, versículo 18. A expressão inicial do pacto ofereceu a maneira incondicional segura na arca para a família de Noé e muitas espécies de animais, no estilo de uma concessão real ou um acordo unilateral. Está essa porção do pacto noaico, de modo incondicional, promete que não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, em escala tão destrutiva quanto o dilúvio de Noé. Acompanhando o pacto, houve uma confirmação tangível da aliança entre Deus e a terra, que continuaria para gerações perpétuas. O arco de Deus na nuvem representava sua promessa de que ele nunca mais enviaria um dilúvio para destruir toda a carne. Deste modo em diante, o arco-íris teria profunda significação como uma confirmação da graça e da paz de Deus. Em outros lugares da Bíblia, o arco-íris está associado à presença de Deus ou de seu representante angélico. Este pacto é um dos 3 na Bíblia que foram acompanhados por um sinal. Os outros sinais foram a circuncisão e o sábado. Bora lá. Começando com o material repetido, o escritor inicia uma nova narrativa, destinada a preparar os leitores para o julgamento de Deus sobre a nação de Canaã. A genealogia familiar é estendida como observação que Cã é o pai de Canaã. Ao mesmo tempo, o versículo 19 prepara os leitores para o capítulo 10. Os paralelos continuam entre Noé e Adão. Noé, entretanto, é agora mostrado como sendo lavrador, homem do... Bora lá que tem um pau aqui, vamos voltar. Como Adão tinha, por intermédio do consumo de um fruto, assim Noé bebeu do vinho e ficou embriagado. Depois que o pecado entrou no mundo, destruindo a inocência, a nudez ficou associada à vergonha. Nesse caso, Noé trouxe a vergonha sobre si por meio da sua pecaminosa embriaguez. Um mínimo de 2 anos deve ter transcorrido entre o versículo 20 e 21, uma vez que a videira precisam desse tempo para crescer até estarem prontas para produzir uvas. O pecado de um pai frequentemente passa a ser o tropeço para um filho. Nesse caso, Cã desonrou seu próprio pai e assim pecou. Ele pecou de duas maneiras. Primeiro, ele desonrou seu pai ao fixar os olhos em sua nudez. Segundo, ele teve relações sexuais com a sua mãe. Ele viu a nudez de seu pai em conformidade com... Aqui está Levítico capítulo 18, versículo 6 até o 19, e Levítico capítulo 20, versículo 19 até 21. E por fim, em Deuteronômio capítulo 27 a 20. Está muito claro que Cã praticou. Posteriormente, a lei estipulou maldições para a desonra de um pai. Deuteronômio capítulo 27, versículo 16. Sem e Jafé demonstraram sua natureza mais nobre ao reagirem à condição de seu pai de maneira bem diferente da de Cã. Primeiro, eles não fixaram os olhos na condição vergonhosa do pai. Segundo, cobriram a nudez do pai, pondo um fim assim em sua vergonha. Quando Noé soube que seu filho mais novo havia feito a ele, colocou a maldição no filho de Cã, Canaã, que haveria a ser servo de servos para seus irmãos, isto é,
escravos dos descendentes de Sem e Jafé. Essa maldição sobre Canaã tinha implicações proféticas. Séculos mais tarde, os cananeus, descendentes de Canaã, foram forçados à escravidão pelos israelitas. Essa maldição não se refere aos descendentes de Cã, que se estabeleceram na África. Os 950 anos de Noé o distinguem como o terceiro mais velho ser humano da história bíblica, depois de Matusalém e Jared. Matusalém com 969 anos e Jared com 962 anos. É isso aí, a gente conclui aqui então a leitura da explicação de Gênesis, capítulo 9, beleza? Se faz sentido para você, para sua família, acompanha a gente aí nessas leituras, no dia a dia, e tamo junto. Um ótimo dia para você, para sua família, Deus abençoe aí. É nóis, valeu!